você vai regularizar um imóvel apenas com contrato de compra e venda? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio, de regularização na prática. Essas aulas aí que têm o objetivo de te mostrar o caminho para você dominar a regularização de imóveis e projetos em prefeitura, mesmo que você não tenha experiência nenhuma na área. Então, sejam todos bem-vindos e a nossa aula de hoje, a gente vai entrar dentro do assunto que é como eu vou regularizar um imóvel se ele tem apenas o contrato de compra e venda. Como é que a gente faz nessa situação? Qual que é a melhor solução para esse problema? E eu já adianto, se você não teve ainda um cliente, que tenha somente o contrato de compra e venda, ou o famoso ali, o contrato de gaveta, você pode preparar, porque esse cliente vai chegar. Porque, gente, não tem como. A maioria dos imóveis hoje no Brasil tem essa documentação que é somente o contrato de compra e venda. E hoje você vai saber orientar o seu cliente da melhor forma possível. Então, gente, como eu falei, esse nossos episódios que acontece todas as segundas-feiras, há um belo tempo, já nem sei mais quanto tempo que a gente está aqui todas as segundas, ele tem o objetivo aí de te mostrar a parte prática. E um dos pontos importantes na hora da gente fazer o processo de regularização de imóveis e o processo da aprovação do projeto em prefeitura é justamente conhecer a documentação. Esse que é um ponto importante que às vezes vem muito falho pra gente. Vem muito falho. Eu já tenho certeza absoluta que todo mundo sai da faculdade sem conhecer a documentação dos imóveis. Às vezes, você escutou uma coisa ou outra de regularização de imóvel, uma coisa ou outra de aprovação de projeto de prefeitura, mas eu tenho certeza que você nunca escutou falar sobre um contrato de gaveta na faculdade, sobre um contrato de compra e venda, sobre uma escritura, sobre uma matrícula. Mas a parte boa é que você está aqui hoje eu vou te mostrar aí o que significa todos esses termos, o que você tem que usar no seu projeto de prefeitura. Tá? Então, vamos começar aqui, sem enrolação, vamos direto ao ponto que eu quero que você entenda o quê? Primeiro, hoje eu vou falar sobre a documentação para regularizar o imóvel. E quando a gente fala da regularização do imóvel, a gente fala de algo que já está construído. Então, é uma casa ou um imóvel comercial ou residencial que já está construída. E eu vou te mostrar como é que você vai fazer para regularizar essas situações se o seu cliente só tiver o contrato de compra e venda, tá? Mas eu já te adianto que no levantamento do Ministério do Desenvolvimento feito em 2019, o Ministério do Desenvolvimento fez um levantamento e nesse levantamento, o que eles constaram? Eles constaram que mais de 30 milhões de imóveis no Brasil estão irregulares com a documentação. E aí eu já adianto para vocês. Regularização de lote é uma coisa, regularização de imóveis é outra, tá? Por quê? Vamos entender essa diferença antes de tudo. A regularização do lote é quando a gente fala da questão documental do imóvel. Por exemplo, tem cliente que mora dentro do imóvel e somente tem um contrato de compra e venda. Eu vou te explicar o que é esse contrato de compra e venda. Mas o contrato de compra e venda, ele não comprova posse. Então, quando a gente fala da regularização do lote, a gente está falando de processos onde vão passar a documentação para o nome do cliente. Seria essa a regularização do nome do lote, tá? Dentro do lote, dentro da documentação do lote. E aí, galera, quando a gente fala aí da construção, é o seguinte, imagina a situação, eu te contrato para fazer para mim aqui um processo de regularização de imóvel, mas eu já tenho a documentação toda regularizada. Como assim? A minha documentação em si do lote está regularizada, porque está no meu nome, a matrícula está no meu nome, e agora você vai fazer a regularização da construção. O que é a construção? Aquela construção que está lá, você faz projeto, manda para a prefeitura e tudo mais. Só que muita gente erra no seguinte, muita gente erra no processo porque acredita que para você fazer a regularização da construção, você não precisa importar com a regularização do lote. Mas tá totalmente ligado. Se você não presta atenção nisso, você faz o processo errado e o processo é notificado. Então, o primeiro ponto, um dos pontos mais importantes quando a gente fala de regularização de construção, é importar com a documentação. É importar para ver se realmente a documentação do lote está regular. Por quê? Se a documentação do lote não está regular, o que acontece? Você não consegue dar andamento em nenhum outro tipo de processo.
tá? Só para ficar claro para vocês. E, Bruna, eu ainda não entendi, mas calma, que eu vou te explicar tudo isso aqui em detalhes. E aí, galera, é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam, então? Como esses 30 milhões de imóveis no país estão sem essa documentação, eu vou te explicar primeiro o que é esse contrato de compra e venda. Basicamente, contrato de compra e venda é aquele termo, vamos usar aqui, eu vou usar aspas, tá? Eu não sou técnica nessa parte de documento, como, por exemplo, um advogado, para ele te explicar em detalhes todos os termos. E nem você precisa ter. Você precisa entender o básico. Você não precisa aprofundar nessa área, você precisa entender o básico. E é o que eu entendo, é o que eu consigo atender a galera aqui do escritório, é o que eu consigo atender todos os meus clientes através desse meu conhecimento, é o que eu vou te mostrar. Como assim, então? Quando a gente fala do contrato de compra e venda, é o seguinte, imagina que eu tô comprando um imóvel de quem? Deixa eu pegar o nome de alguém aqui. Vou pegar o nome da Diana que tá aqui no YouTube. E a Diana, vou comprar esse imóvel da Diana. Quando a gente vai comprar, eu tenho que fazer um compromisso com ela, e não é só de boca, tá? Gente, não existe mais isso. Só se vocês pegarem algum projeto aí onde o cliente fala que comprou o lote de boca, não existe mais isso, tá? Não existe. Eu oriento o cliente a fazer da forma correta, tá? O que acontece? Quando você vai comprar, quando eu chego lá para comprar o lote dela, eu preciso fazer um compromisso ali com ela. E esse compromisso precisa ser em um documento. Por isso que é chamado o famoso contrato de compra e venda. Não sei explicar termos mais técnicos referente a isso, porque isso eu oriento vocês a ter conhecimento com o advogado, mas como eu falei, nós, profissionais da construção civil, não precisamos ter conhecimento aprofundado nessa área. Não precisamos. Vocês conseguem atender aí com o meu conhecimento, que eu atendo aqui no meu escritório todos os meus clientes e que vocês também vão conseguir. E aí, esse contrato de compra e venda, ele é um compromisso. Ele é um compromisso. E ele é o primeiro ponto. Não quer dizer que ele não precisa ser feito, mas ele é o primeiro ponto. Então, todo mundo que vai comprar um imóvel faz esse contrato de compra e venda. O problema é que a galera continua com esse contrato de compra e venda. Eu tenho um contrato de compra e venda, agora eu sou proprietário do imóvel, vou investir no imóvel, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e esqueceu da vida, já foi lá, construiu uma casona e fez um monte de coisa, e esqueceu. Foi fazendo alteração, a família foi crescendo, vamos alterar mais um quartinho, né? Vamos alterar mais isso, mais aquilo, e no final das contas, ele não é proprietário do imóvel. Por quê? O contrato de compra e venda, ele não comprova posse. Ele é um documento inicial, mas ele não comprova posse. Para o seu cliente hoje, para você conseguir falar que o seu cliente ele é definitivamente o proprietário daquele lote, ele precisa ter o nome da matrícula. E como é que a gente chega na matrícula? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto que a gente tem? O contrato de compra e venda. Então, o contrato de compra e venda, ele é registrado, tá, gente? Não é nada ali na boca a boca, só para poder ter um compromisso, não. Ele é registrado. Tendo esse contrato registrado, a gente vai para escritura. Então, se o seu cliente falou, eu tenho aqui toda a documentação, meu imóvel está escriturado. Gente, eu tô cansada de escutar isso de cliente. Não, eu tenho a escritura, tá tudo certinho. Escritura, cliente, não é comprovante de propriedade. Escritura não é comprovante de propriedade. O que é o comprovante de propriedade? Essa escritura você precisa atualizar lá dentro do cartório de registro de imóvel. Então, existem 3 passos. Primeiro, o primeiro passo é o contrato de compra e venda, né? Segundo passo, a escritura. E terceiro passo, você leva esses documentos que são do cartório para o cartório de imóveis, tá? Para quê? Para fazer alteração lá. Certo? Fazer a alteração dos nomes. Aí, lá na matrícula, que é o do documento mais importante do imóvel, acho que não tem nenhum... tem um aqui, ó. Tem um monte de processo aqui, tá uma pilha de processo. Tem aqui a matrícula. Essa matrícula aqui que precisa, galera. Essa matrícula aqui que precisa sair com as informações. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa aqui é desatualizada. Inclusive, é de um cliente que a gente tá fazendo. Aqui, ó, tem o processo de venda, né? Aí tem, ó, o transmitente, que é quem está vendendo, e o adquirente, que é quem está comprando, certo? Isso aqui é que comprova que o seu cliente é proprietário do imóvel. Se ele não tem esse documento chamado documento de matrícula, se ele não tem esse documento, ele não é proprietário do imóvel. E aí, se você pega um processo de regularização como esse, para fazer e envia lá um documento, vamos supor, aqui o nome desse meu cliente, que é Hugo. O nome dele é Hugo. Mas o cliente anterior, o dono anterior, chamava Benedito.
Se eu chego lá e faço o processo lá no nome do Hugo e entrego esse documento no nome do Benedito, gente, a prefeitura não aprova nenhum processo como esse. Não aprova. Então, o que precisa ser na matrícula. E o passo correto é o seguinte: faz o contrato de compra e venda, vai lá para o cartório, faz a escritura, depois da escritura que vem para a matrícula. E esse que é o documento definitivo que a gente consegue fazer a regularização de qualquer processo na prefeitura. Vocês estão me acompanhando até aqui? Todo mundo entendendo aí? Vamos ver, quero ver aí. Deixa eu ver que me perdi nas caixinhas aqui. Entenderam até aqui? Então, essa é a matrícula, que é o documento mais importante, certo? Então, é muito comum a gente escutar. Tem uma das minhas alunas, Andressa, eu vou usar esse exemplo porque eu lembro aqui de cabeça já. A Andressa, a gente estava no plantão de dúvidas e ela falou o seguinte para mim: Bruna, o meu cliente, ele comprou o imóvel. A galera está me acompanhando, excelente, obrigada pelo feedback. Ele comprou o imóvel e aí, quando eu fui olhar, ele tinha comprado de outra pessoa, a matrícula não estava no nome dele, não estava no nome do anterior, nem do anterior, então tinha passado por 4 pessoas. Então vamos usar nomes aqui para vocês entenderem. A casa era do João, o lote em si e toda a construção era do João. O João vendeu para a Maria, somente com contrato de compra e venda. A Maria vendeu para o José, somente com contrato de compra e venda. E o cliente dela era a Josefina. A Josefina. E aí, chegou lá na Josefina, gente, tá no nome do primeiro. Tá no nome do primeiro. Tá no nome do primeiro cliente ainda. Então, vocês estão entendendo o problema? Ela não consegue fazer o processo de regularização desse imóvel. Ela não consegue dar continuidade no processo de regularização desse imóvel. Mas por que, Bruna, que ela não consegue? Porque, gente, não tá no nome dela. E é muito comum de acontecer. Então, eu usei esse exemplo da Andressa, que é uma das minhas alunas, que ela comentou no plantão de dúvidas. Bruna, tá 4 pessoas atrás. Nem sei se a Andressa tá aí. Então, tá 4 pessoas atrás, que tá no nome de 4 pessoas atrás, já vendeu para mais pessoas. Então, gente, nessas situações, você não consegue fazer regularização. Não consegue. Agora, vou pegar situações onde você vai conseguir fazer regularização do imóvel com o contrato de compra e venda, beleza? Regularização, aprovação. É bem comum acontecer, né, de pessoas comprarem, por exemplo, imóveis por financiamento. Se esse imóvel foi comprado por financiamento, ele tem um contrato de compra e venda com o banco, tá? Então, ele tem ali aquele contrato de compra e venda, é um documento que ele não tem como fugir, ele não vai ter acesso à matrícula ainda. Por quê? Porque ele ainda está pagando o imóvel. Ele ainda está em processo de pagamento. Então, ele ainda tem um contrato de compra e venda, tá? Até aí, tudo bem. E aí, o que acontece? Como é que a gente vai fazer, então, para regularizar um imóvel que está em processo de financiamento? Eu vou te explicar a parte da prefeitura. Para você aprovar na prefeitura, a prefeitura peça que tenha matrícula. Então, se você chegar lá hoje e não tiver esse documento, um dos documentos principais é a matrícula. E ele vai falar assim, ó, a gente não aprova se não tiver com o nome na matrícula. E aí, às vezes, você não tem. O cliente está com processo de financiamento. Se esse cliente está no processo de financiamento, ele está com um contrato de compra e venda. Nessa situação, onde está sendo pagado, ele que naquele momento, ó, então vamos supor, hoje é dia 3/10. Nesse exato momento, a minha cliente tem um contrato de compra e venda. Nesse contrato de compra e venda, ela está pagando nesse exato momento. Ela vai, sei lá, terminar lá no dia 3 do mês 12. Então, ela ainda está em processo de pagamento. Sendo assim, a prefeitura, ela aprova a regularização. Ela aprova o processo, mas isso precisa estar ainda em andamento. Então, quer dizer o quê? A gente só consegue fazer regularização, aprovação, se o cliente tiver o contrato de compra e venda e esse cliente, né, tem esse contrato de compra e venda atualizado. Agora, Bruna, chegou lá o cliente e ele tem um contrato de compra e venda, tem mais ou menos 5 anos que ele comprou o imóvel. Gente, aí já não faz sentido. Aí já é outra história, tá? Aí já não faz sentido, já é outra história. Então é o seguinte, você sempre vai analisar quanto tempo tem esse contrato. Porque se for um contrato muito antigo, não faz sentido fazer a regularização apenas com o contrato de compra e venda. Por quê? Porque a prefeitura não vai aceitar e ponto final. Entendeu? Ah, mas o meu cliente comprou e o João mudou e ele não consegue encontrar, sabe? Eu só tenho aqui esse contrato de compra e venda. Será que vocês não aceitam a regularização do imóvel? Não aceitam. Não aceitam. E não adianta insistir, galera. Isso são processos e regulamentos da prefeitura. Beleza? Então, a partir de agora,
Surgiu um cliente com um contrato de compra e venda, você tem que ter atenção a quanto tempo tem esse contrato. Se ele for um contrato atualizado, você consegue dar continuidade. Se ele não for atualizado, aí não dá. E aí, ainda tem outro detalhe. Por quê? Se esse cliente ele está apenas com contrato de compra e venda, você consegue regularizar na prefeitura. Mas para quem já me acompanhou há mais tempo, já sabe disso. Mas se você ainda não assistiu nada referente a isso, só para te atualizar em referente a isso. O nosso papel como profissionais da construção civil é fazer a regularização do imóvel onde? Na prefeitura. Essa é a nossa obrigação. Se você vai entrar nessa área, sua obrigação é entregar a documentação da prefeitura. Mas aí o processo não acaba por aí. O cliente ainda precisa fazer o processo da receita e do cartório. Hoje eu atendo receita e cartório e eu ensino os meus alunos a atenderem a Receita Federal e cartório. Por quê? Gente, mais retorno financeiro, você não tem cliente confuso ali. Então hoje eu faço isso dentro do meu escritório. Mas isso vai ser uma opinião sua. Você quer entrar nessa área? Você quer atuar nessa parte? Se você dizer sim, beleza, aí você pode dar continuidade. Mas se você fala que não, beleza, aí o cliente vai ter que achar outra pessoa. Se você for fazer esse processo, o cliente está com contrato de compra e venda, ele está atualizado, você fez na prefeitura, a prefeitura aceitou. Só que aí tem um detalhe, porque o cartório pode não aceitar. O cartório, para ele assinar alguma coisa, para fazer a verbação ali, tudo certinho, precisa ser o proprietário. E o proprietário é o cliente que tem o nome na matrícula. Então, você imagina o seguinte, vamos dar exemplos, né? Eu decidi comprar o imóvel, né, por financiamento, tô fazendo financiamento ali, tô pagando ainda, vou finalizar só no ano que vem, sei lá, ou daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O que acontece? Fiz atualizações na casa. Eu consigo alterar ali toda a documentação? Se eu não tiver... Ó, eu tô falando do contrato de compra e venda. Se o seu cliente tem matrícula, beleza, ele consegue, tá no nome dele. Agora, se ele tiver somente contrato de compra e venda, a prefeitura pode aprovar, se tiver atualizado. Beleza, aprovou na prefeitura. Mas quando chega no cartório, precisa ser o proprietário que está com o nome aqui, tá? Então eu cheguei lá e falei, não, mas ó, alguém já fez o meu processo na prefeitura, a prefeitura aprovou. Cartório, vocês não vão aprovar? Como assim? Como assim que vocês não vão aprovar meu processo se a prefeitura aprovou? Aí o cartório vai falar, não, aqui a gente não vai aprovar esse processo. E não tem o que falar, gente. Não tem o que debater, não tem o que chorar, não tem o que falar. Que o cartório não aprova. Por quê? Eles entendem que o proprietário é o que está com o nome na matrícula. Beleza? Então, você vai ter que ter muita atenção a partir de agora. A partir de agora, todo processo que você for pegar, você precisa analisar essa documentação. Porque é muito comum ver aí os profissionais, né, que falam que sabem fazer um processo de aprovação ou de regularização. E aí, o que eles fazem? Vai lá, pega ali o projeto do cliente, fala, vou fazer seu projeto, vou fazer regularização. Aí manda para a prefeitura. Chegou na prefeitura, gente, não passa na prefeitura. E aí o que vai acontecer? Você vai ter um processo notificado no seu nome ali como profissional e você não vai conseguir resolver. Você pegou o serviço do cliente e você não vai conseguir resolver. Por quê? Vai ter que solucionar o quê? A documentação do imóvel primeiro. Por isso que eu falei para vocês lá no começo. Existe diferença de regularização do lote mesmo, e a regularização da construção. O primeiro que a gente precisa estar ali nos conformes é a regularização do lote. E depois que vem a regularização da construção. É um segundo passo. É um segundo passo, tá? Então, você sempre vai chegar no cliente e vai falar, preciso saber de quem é esse imóvel. Ele vai falar, é meu, porque eu comprei há 10 anos atrás e eu sou proprietário. Pronto, acabou. E você tá ficando louco de achar que eu não sou proprietário do meu imóvel. Aí você tem que chegar e pegar pesado. Você não é proprietário do seu imóvel. E não é, gente. Não tem o que bater boca. Ele não é proprietário. Se não tiver com o nome na nossa linda matrícula, o seu cliente não é proprietário do imóvel. Não é. Aí você vai falar para ele. Assim, né? Vamos usar termos, né? Que o cliente vai entender. Quais são esses termos que o cliente vai entender? Eu uso muito esse exemplo, né? Porque um dia eu escutei de um advogado falar sobre isso, né? Por isso que eu sempre oriento. A gente sempre também é bom ter atenção que muitos processos a gente precisa do advogado. E aí, o advogado falou o seguinte, imagina a situação. Você tem que passar isso para o cliente. Você tem que passar essa imagem para ele. Imagina que você está lá na sua casa, você investiu ali, sei lá, não sei quantos R$1.000, 300, 400, 500, R$1 milhão na sua casa, mas você tem apenas o contrato de compra e venda.
Imagina você no conforto da sua casa, assistindo uma TV-lisão, só sou TV-lisão mesmo, né? E aí tá lá com o controle, né? Tudo maravilhoso, assistindo novela. Aí chega alguém embaixo na porta, aí vai abrir a porta e fala quem é. Aí ele olha lá na porta e a pessoa fala assim: tem como o senhor se retirar do meu imóvel? Tem como o senhor se retirar do meu imóvel? Então, olha que pesado. Eu sei que às vezes o termo é pesado para usar, mas isso é só para o cliente entender. Isso não é algo muito comum de acontecer, tá, galera? Mas é só uma forma de você atentar seu cliente. Olha, tem como você sair do meu imóvel? Ele fala, mas eu comprei, eu tenho a documentação ali, tira lá o contrato de compra. Ele falou, não, eu tenho a matrícula do imóvel. Eu tenho a matrícula, eu sou proprietário. Então, a gente tem que usar esses termos para o cliente entender. Então, se ele não tem... E, gente, olha, uma das coisas que vocês podem fazer, que eu oriento vocês a começarem a entender esse processo, é você começar a atender os clientes a partir de agora. Se você entende isso, comece a atender a partir de agora. Cobra por isso. Cobra por essa orientação, tá? Alguns processos vão ser resolvidos, por exemplo, vou explicar para vocês a solução mais para frente. Peraí. Então, não vou falar agora, segura, eu não consigo guardar segredo para o final, mas fica até o final. E aí, tem algumas soluções que somente o advogado vai orientar, mas se você chega lá, se você sabe analisar o documento e sabe falar que não está no nome do cliente, você está salvando a vida dele. Cara, ele está investindo no imóvel dele e ele não sabe que aquilo não é dele. Entendeu? E você pode cobrar por isso. E você pode cobrar caro por isso, tá? Então, gente, isso hoje a gente chamaria de consultoria. Isso hoje eu oriento todos os meus alunos do Dicionário de Aprovação 2.0 a fazerem. Por quê? Galera, isso é algo que o cliente não sabe, é um problema que para ele é inexistente. E é um problema tão grande, mas tão grande. Eu vou até usar um exemplo, né? Vou usar um exemplo bem familiar mesmo. Um dos meus avós, né? Então, ele comprou um lote. E ele comprou esse lote antes dele falecer. Hoje ele já é falecido. Ele comprou esse lote, pagou o lote. Então, tava ali pagando o lote, feliz da vida. O que aconteceu? Ele só tinha um contrato de compra e venda. E ele não tinha mais nada que comprovasse que ele era proprietário. O que aconteceu? Ele passou um dia e lá já estava sendo construída uma casa. No lote que ele comprou. No lote que ele comprou, gente. Ele pagou o documento ali e no lote estava sendo construída uma casa. O que acontece? Por que aconteceu isso? Porque a mesma pessoa que vendeu para ele, vendeu também para outra pessoa. E essa outra pessoa foi ali e já registrou e tem o quê? A matrícula do imóvel. E aí, gente, não tem o que falar. Ele perdeu. Ele perdeu. Às vezes você pode tentar entrar em contato com a pessoa que vendeu para ver se ela vai se sensibilizar e querer ali liberar o dinheiro, né? Mas, gente, na maioria das situações, não. Perdeu. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo justamente porque contrato de compra e venda. E usem esses exemplos. Se vocês forem ver ao redor de vocês, tem várias pessoas nessa mesma situação. Pessoas que já perderam, que literalmente perderam ali valores do imóvel porque fez esse investimento e não tem ali documento que comprove que ele é proprietário. Somente contrato de compra e venda não comprova a posse, tá bom? E aí, galera, contrato de gaveta também não, tá, gente? Eu só li contrato de gaveta aí, tá? IPTU não comprova. Fátima, minha aluna que está presente, IPTU não comprova, gente. Então, ó, você olhou o documento do cliente, tem somente IPTU, e IPTU está no nome dele, beleza, isso não comprova propriedade. O que comprova, gente, é isso aqui. É isso aqui, que se chama matrícula do imóvel. Então, contrato de compra e venda não comprova propriedade, IPTU não comprova propriedade, escritura não comprova propriedade. O que precisa ter é a matrícula do imóvel. Matrícula do imóvel. Então, leve isso para a sua vida. Matrícula do imóvel, tá? Se o cliente chegou e não tem matrícula, você já tem que orientar ele. E é bom você ter esse conhecimento hoje. É bom você investir nesse seu conhecimento aí nessa parte agora. Por quê? Porque senão você vai errar no processo. E igual eu falei, pode ter processo que você envia e não tem solução. Você não vai saber como orientar o cliente. Claro que as soluções eu vou te apresentar agora. Mas se você não tem clareza sobre isso, você já perdeu grana fazendo esse projeto antes de mandando para a prefeitura. Você não precisava ter feito de início. Porque tem outras soluções, entendeu? Então, se você não tem conhecimento nessa parte, você vai ter dor de cabeça.
você vai ter dor de cabeça, tá? Então tem que ficar muito atento a isso. Eu, graças a Deus, eu tive a sorte, né? Então eu não conheci nada de projeto de prefeitura e regularização, mas quando eu fiz o meu primeiro processo de regularização, eu me aprofundei bastante, tá? Então eu já estava ali no momento que eu tinha errado ali processo de cliente, o cliente estava com o imóvel irregular porque eu não sabia aprovar projeto. E aí eu fui analisando documentação, gente, eu estudava, passava madrugada estudando. E aí eu entendi sobre esse processo. Então, essa parte, graças a Deus, eu não errei. Essa daí eu não errei, mas o restante eu errei tudo, tá? Mas então, contrato de compra e venda não comprova propriedade. Mas qual que são as soluções? Quais são as soluções para a gente fazer, então, um processo de regularização de um imóvel onde tem apenas o contrato de compra e venda? Como eu falei, se ele está atualizado, você consegue fazer a regularização dele onde? Lá na prefeitura. Mas aí tem que se atentar ao quê? Ao cartório, porque o cartório ele não aceita que outras pessoas assinem ele, a não ser os proprietários. E aí vai chegar aqui um ponto importante que eu queria falar para vocês, que são situações de resoluções, né? Então, vamos supor, o seu cliente chegou com um contrato de compra-venda, você vai dizer o quê? Não, vou embora, vou correr, vou sair fora desse cliente porque eu não sei resolver o processo dele. Não, calma, segura, aguenta o coração. Aguenta o coração. Por quê? É muito comum hoje, como eu falei, gente, são mais de 30 milhões de imóveis nessa mesma situação. Então, você imagina que metade do Brasil está com a documentação. Eu estou falando só da documentação. Imagina a construção. Tem uns que têm ali a documentação regularizada, mas alterou a construção. Então, assim, gente, a regularização e projeto de prefeitura é a melhor área para vocês entrarem sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, tá? E aí, galera, quando você chega para atender um cliente, pode acontecer de você pegar ali um contrato de compra e venda que tem, tipo, 30 anos. Tem um contrato de compra e venda que tem 40 anos. Tem contrato de compra e venda que tem 20 anos. E também tem contrato de compra e venda ali que tem pouco tempo. Tudo bem. Mas todas essas situações podem acontecer. Todas essas situações podem acontecer. E eu vou te falar algumas soluções. Claro que tudo vai depender ali do processo e do advogado, tá? Então, quando você viu que é um contrato muito antigo, o que eu oriento você? Eu oriento você a ter uma parceria com o advogado. Hoje eu tenho vários alunos que têm parceria com advogados. Uma das minhas alunas, que é a Kátia, né? Não sei se a Kátia tá aí também. A Kátia fala bastante, falou uma vez para mim, né? Sobre essa questão, que ela fez ali uma parceria com o escritório de advocacia. Por quê? Porque, gente, esses processos de regularização muitas vezes finalizam lá juntamente com os advogados. Precisa do advogado. Por quê? Porque uma das soluções, gente, é justamente, é o que eu ia trazer para vocês aqui, um segredão, hein? É o processo de uso capião. Bruna, mas o cliente tem contrato de compra e venda. Uso capião não é somente quando a pessoa ela decidiu entrar naquele imóvel e mora ali anos e não tem nenhuma documentação. Não, gente. O contrato de compra e venda, em algumas situações, claro que não são todas, tá? Claro que o advogado vai ter que analisar o processo, mas em algumas situações ele é resolvido com o processo de uso capião. Contrato de compra e venda resolvido com o processo de uso capião, principalmente de imóveis antigos. Que foi até a advogada que está aqui com a gente hoje, né? Falou sobre isso, né? Ela falou é resolvido com o processo de uso capião. Porque realmente acontece, gente. Realmente acontece. E a parte boa de você entender isso é que muita gente vai sair correndo desse cliente. Vai falar, meu Deus, a Bruna falou lá numa aula, lá na nossa aula de regularização na prática, que hoje a gente tem esse nome nessa aula, né? Tá muito chique, tô achando muito chique. E aí a Bruna falou sobre isso. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou correr desse cliente. Eu quero nem saber. Não quero nem saber, vou correr desse cliente. Você está perdendo dinheiro. Sabe por quê? Essa solução que eu falei para você, que é o processo de uso capião, esse é um processo que ele pode ser extrajudicial ou judicial. E nessas situações, que é feito com advogado, então o advogado precisa estar com você nessas situações, nessas duas situações, mas você precisa fazer um projeto desse imóvel. Então, olha só, o que muitas pessoas iriam solucionar correndo do cliente, você vai solucionar pegando o cliente. Entenderam? Você não vai correr do cliente, você vai pegar esse cliente. Por quê? Ah, ele tem somente o contrato de compra e venda? Beleza, pode deixar que eu vou resolver. Tem advogado, parceiro, o advogado vai olhar e falar assim, não, isso aqui a gente consegue resolver com o processo de uso capião. Maravilha! Processo de uso capião extrajudicial, que ele é feito fora ali da parte judicial, é feito no cartório, gente. Feito no cartório. Muitas vezes são processos muito rápidos. E aí você consegue fazer esse processo, você vai cobrar no mínimo 4 mil, 5 mil reais. E o projeto é muito simples.
A Diane falou, tá quase chegando lá na aula do curso. A Diane, uma das nossas alunas, que legal, tá quase, hein? Lá você vai ver tanto que é simples. E quando você entende esse processo, gente, vocês vão entender que, fala, cara, por que eu neguei cliente? Tem 30 milhões de imóveis no país nessa mesma situação, por que eu neguei cliente? Então, faça até, inclusive, indico vocês a fazerem parcerias com escritórios de advocacia que trabalham com processo de uso capião, tá? Porque esses escritórios, eles precisam de profissionais. Eles precisam de pessoas ali parceiras que atendam esse tipo de serviço. E aí você faz ali o projeto, então, em vez de você correr do cliente, e aí às vezes você ia fazer lá o processo da regularização da construção, você passa um contrato para ele de 5 mil. Ah, Bruna, mas ele só tem um contrato de compra e venda. Aí você faz mais o processo de uso campeão, você passa mais 5 mil. 10 mil reais em um processo, gente. 10 mil reais em um processo, você consegue cobrar com apenas um cliente. Então, ao invés de você correr dele, você vai encontrar uma solução, que é justamente o processo de uso campeão, que ele fica bem interligado. Então, algumas das situações finalizam no processo de uso campeão. Algumas de várias situações, né? Porque, como a gente falou, tem imóveis que tem aí, sei lá, contrato de 30, 40, 50. É muito comum vocês escutarem falar, né, de pessoas que têm contrato de gaveta. E esse contrato de gaveta, ele é o amiguinho do contrato de compra e venda. Basicamente a mesma coisa. Contrato de gaveta é um termo que ele tem ali de documento que ele guardou na gaveta e só isso. Não comprova propriedade. Não comprova propriedade. Olha lá, até a Edilene falou aqui, ó. Muito bom, Bruna. Exato. O uso capião também precisamos do engenheiro. Temos um caso de compromisso de compra e venda, modelo no Google. E, gente, e é isso mesmo, é o contrato de compra e venda. A área não reflete sequer as medidas da frente que consta. Tá vendo? Não bate. Tem algumas informações que são totalmente diferentes. Então, assim, o processo de capião é uma das soluções que você tem aí para regularizar o lote, tá? E aí vem um ponto de atenção. Bruna, então se eu entro, vou lá, deu certo, a gente fez um processo de uso campeão, eu fiz o projeto, deu tudo certo. Agora o cliente não precisa fazer regularização na prefeitura? Precisa. Por quê? Quando você faz processo de uso campeão, galera, vai sair uma documentação que se chama matrícula. Então, o que vai acontecer? Esse processo, o cliente saiu com o nome na matrícula. E somente isso, não tem mais nada. A construção não está regularizada. Ele só é proprietário de uma construção irregular, do lote com construção irregular. Daí você vai precisar fazer também a regularização do imóvel na prefeitura. Então, o que era para você correr de um cliente, você gerou solução para ele, você fechou mais um contrato e isso te faz ter mais clientes, isso te faz ter um posicionamento melhor no mercado, isso te faz faz com que as pessoas vendam o seu serviço. Repito novamente é maravilhoso, né? Então, repito aqui com vocês. Gente, são mais de 30 milhões de imóveis irregulares no país. Cara, são 30 milhões de imóveis irregulares. São 30 milhões sem a documentação. 30 milhões sem a documentação. Então, literalmente, você olha, é um mar azul, um oceano azul, você tem que entrar e nadar de braçada, gente. É uma oportunidade que existe. Isso, você tem que entender esse processo para orientar seu cliente, para você se posicionar melhor no mercado, para você saber resolver o processo do cliente, para você ter mais grana no seu bolso. Mais grana, vou usar vou usar o gifzinho que tem lá no Instagram, que a gente aperta o negocinho assim, ó, e você vai saindo um monte de dinheiro. É isso, você tem que ter uma mentalidade de encontrar soluções para o cliente. Nós, profissionais, que estamos aqui hoje para regularizar imóvel e fazer aprovação de projeto, o nosso papel como profissional é o quê? Gerar soluções para o cliente. Não, peraí, encontre soluções. Gente, todos os processos, eu escutei isso de uma aluna minha e eu achei o máximo, a Daphne. A Daphne falou assim, Bruna, no final das contas, então, todos os processos de regularização, de aprovação, eles têm solução. Nem sempre é a que o cliente está desejando no momento, mas tem solução. E se você sabe solucionar isso para o cliente, se você sabe ter uma justificativa para ele, para esses processos, cara, você está tendo a oportunidade de estar no mercado que não tem profissional. Você está aproveitando um mercado que realmente deve ser explorado. Deve ser explorado, não tem profissional, tem uma alta demanda e tem também uma alta lucratividade. O mercado que está aí necessitando de profissionais.